Olá pessoal, bem-vindo a mais um videoblog do meu canal. Espero que estejam todos bem, com os devidos cuidados, vocês, família, amigos. Não se esqueçam que os números estão a aumentar, as coisas estão a piorar, por isso é bom continuar a manter os cuidados para que ninguém seja atingido. Pelo menos amigos e família que não sejam atingidos. Bem-vindos a mais um vídeo, mais um resumo. Deixei passar o mês das férias e já fui ao Track Day de 27 de setembro. Correu bem, não melhorei o tempo desta vez, mas vamos começar pelo princípio. Amanhã começou com chuva, e é verdade. Eu, quando me levantei e olhei para o chão, estava todo molhado. Estava a chuviscar muito leve, embora a previsão da temperatura das atividades meteorológicas dizia que não chovia, ficava o tempo nublado, mas depois abria e não chovia, o que aconteceu. Mas mesmo assim amanhã foi de chuva, o que fez com que saísse daqui, fizesse o caminho, basicamente a limpar a chuva do vidro, do para-brisas do carro, e a pedir que me desse uma ajuda para que limpasse mesmo o Alcatrão rapidamente. Não, mas quando cheguei lá estava mesmo a chover. Tive uma ótima surpresa, foi encontrar o meu irmão lá a participar. Sim, é verdade, o Dário levou o carro dele, o 95, que ele montou o turbo grande cá em cima ao pé das tampas das válvulas. Como estava de chuva, o tempo permitia que a condução fosse menos agressiva para o carro. E então ele apareceu lá. Ele podia ter avisado que assim eu inscrevia-me na mesma categoria que ele, mas ele decidiu, no dia que ia ter comigo, decidiu inscrever-se na Exclusive. E pronto, desta vez tínhamos dois sabres em pista. O que é giro. Muita gente pensava que era eu, mas era ele. E muita gente pensava que era ele e era eu, mas ok, não interessa. Então, mano, na chuva, eu fui o primeiro a ir para a pista. A primeira sessão praticamente só fiz 3 voltas, porque houve logo, na primeira volta que eu dei, houve logo bandeira vermelha. Houve um Kia Ceed que saiu na curva 1. Houve um Alfa Romeo que ficou parado na chicane, na curva e contra curva. Houve mais um carro que não andou mais. Pronto, foi um bocado para o chato. Acabou mesmo por fazer só 3 voltas. E nessas 3 voltas não deu para fazer um ritmo como deve de ser. Meu melhor tempo acho que foi um 2,28. Deixa-me lá ver, já agora também consigo ver. Mas foi um 2,28, acho eu, que eu tenho isto aqui na aplicação do tempo, hora de manhã, 2,28. O que foi muito estranho para mim, mas ao mesmo tempo não deu para puxar, então à chuva, sendo que o meu melhor tempo a seco é um 2,13,53. A diferença entre chuva e seco, sem sequer fazer voltas competitivas sempre à chuva para saber o que é que podia encontrar os limites, não é um tempo de referência à chuva, mas pronto, está feito. O Dário foi com o carro dele, na primeira saída não fez mais do que, se não me engano, um 2,33, e depois teve um azar ao passar na reta da meta. Ouviu-se uma grande descarga. Eu até pensava que ele estava a meter nojo, e a meter nojo no sentido de passar na reta da meta e a passagem de caixa onde eu estava para eu ouvir a válvula de descarga dele. Mas não, no mesmo segundo eu percebi que houve um turbo de intercooler que deu o bafo mestre, para não dizer outra coisa, e entretanto desconectou. Eu depois fui a correr para a outra ponta do autódromo, na reta interior, e vi-o a passar, até filmei, coloquei esse vídeo no Facebook e tudo, a dizer: estes gajos vêm para aqui para o autódromo a passear com o carro bem devagarinho.
foi mesmo um teaser. Mas ele depois fez a volta devagar, foi para as boxes e confirmou-se, houve um tubo de intercooler que saiu. Descobriu-se o porquê, porque o tubo que ele tinha metido lá na ligação, a parte de cima do tubo, ele fez lá aquele beadzinho que era para... O bead é um tubo, vocês fazem uma deformação no tubo, que é aquele aumento de diâmetro no próprio alumínio, para quando mete um tubo de borracha por cima, a braçadeira ter um sítio onde fixar. Ok, ele fez isso na parte de cima do tubo, não fez na parte de baixo porque nunca tinha saído. Mas agora, como está com pressões brutais, eu não sei se é o pico de 1,8 ou 1,6, mas não tenho a certeza, saiu, pronto. Deixou-se o carro arrefecer, meteu-se outra vez o tubo e ele assim foi conseguir fazer a segunda manga, que ele só fazia à parte da manhã. Fez a segunda manga, já estava tempo mais seco e o tempo dele foi um 2,22, qualquer coisa, não podia acelerar mais, ou melhor, manter a pressão máxima, porque o tubo ia sair. Então, quando passava depois do 1,5, ele levantava uns milímetros o acelerador, o turbo deixava de mandar a pressão máxima, de pico, e pronto, divertiu-se, fez o tempo dele, que foi uma melhoria em relação ao carro antes de ter feito essa alteração toda, mas fez uns respeitáveis 2,22, podia ter feito melhor. Há de haver uma próxima vez, se calhar para o ano, há de haver uma próxima vez e de certeza absoluta que vai baixar este tempo. A minha história, no dia, o meu melhor tempo foi um 2,14,06, é o meu segundo melhor tempo, mas as coisas não correram muito bem. Mesmo depois de eu ter feito esse 2,14,06, logo na volta a seguir, entre a curva 2 e a 3, tive uma hesitação, não fiz a curva no apex e acabei por meter duas rodas na gravilha, andei para lá aos saltos, mas nada de estressante, até porque continuei sempre a fazer voltas. Mas essa segunda manga não me correu bem. Depois a terceira e a quarta foi sempre constante, 2,15, 2,14, mas não fiz mais nada por aí além. Depois eu ponho no vídeo, eu mostro-vos essa mini saída. Depois, almoço, correu tudo bem e tal, sem stresses. A parte da tarde fiz mais voltas, como disse, nada além do 2,15, 2,14, nada melhor do que esse melhor tempo, 2,14,06. Mas nem tudo são rosas. Há sempre alguma coisa que não fica bem. Eu já me tinha apercebido no outro track day que eu tinha feito que o volante ficava ligeiramente torto depois de eu fazer algumas curvas, mas quando eu travava a fundo, por exemplo na curva 1, o volante ficava direitinho, ou seja, em apoio ia tudo ao sítio, a folga que existia ia ao sítio. Eu ainda não descobri de onde é que era, se pensava que era dos triângulos inferiores de suspensão. Mandei vir casquilhos em poliuretano e meti no braço, mas parece que voltou a acontecer. Mesmo com esses casquilhos em poliuretano, quando eu ao fazer as curvas todas do autódromo, acabo por ficar com o volante ligeiramente inclinado para a direita, a andar a direito. De certeza que vocês vão conseguir ver isso no vídeo. Também reparei nas curvas, por exemplo, na parabólica interior, não sei qual é, a parabólica interior depois da reta interior, sinto uma ligeira, é como se fosse areia no volante, penso que seja uma ponteira de transmissão a entregar a alma ao criador. Na pista as coisas estragam-se muito mais depressa. Estas ponteiras de transmissão são as que vinham com o carro, eu não as mudei. Provavelmente vou ter que meter ponteiras de transmissão, ainda vou ver como diagnosticar se realmente é ou não é, porque é um bocadinho estranho. Pode ser, por exemplo, um rolamento. O rolamento fazia zoada, mas nem sempre faz. Tem esses problemas. Isto são coisas que se estragam. Não mudei anteriormente, mas são coisas que se estragam, por isso faz parte
das despesas que uma pessoa tem com um carro, mesmo que só vá para a pista fazer 200 km cada vez. Também noto que os discos da EBC não aguentam muito bem a temperatura, embora eu tenha as pastilhas da CL, o que me permite travar aos 200 metros, vindo a 240, 250 por aí, permite-me uma travagem, ou 2, 3 travagens fortes aos 200 metros. Noto vibração nos discos, os discos não aguentam muito bem a temperatura, e já noto nos discos uma ligeira fadiga, microfissuras. Também tenho que ver o que é que consigo fazer com isso. Mas, o que é que eu tenho mais de problemas? Acho que não tenho mais nada. De resto, o carro porta-se impecavelmente. Meti, desta vez... eu tenho aqui. Eu até tenho aqui. Espera aí que eu vou mostrar. Tenho aqui o Octane Booster. Eu meti para ir para o autódromo desta vez. Isto diz que aumenta 4 pontos, não é? Aumenta 4 pontos a octane. Estamos com gasolinas de 98. 4 pontos. 100 e... tenho que fazer as contas. 98. 102, não é? É para aí. Matemática ao fim do dia não funciona bem. Então, fica para aí com mais de 100 octanas de certeza absoluta. Fica para aí com 102. E nota-se logo. Eu notei logo no comportamento do carro que, até por exemplo em reduções, quando eu chego ao fim da reta da meta, quinta, quarta, terceira, se eu meter segunda, o barulho é fenomenal. Vou ver se consigo meter alguma parte disso no vídeo. Ele começa logo... é espetacular, é um barulho mesmo fixe. Então com escape direto fica mesmo fixe. Houve lá pessoal que me veio dar os parabéns porque tinha um carro forte, a dar forte, a travar forte, a curvar forte, com um bom barulho de escape. Fica mesmo fixe. O Saab no autódromo está bem representado, podem ter a certeza. Mais outras novidades. Há de haver umas novidades para o ano. Eu não sei se este último track day de dia 15 eu vou participar, ainda não tenho a certeza, mas como a carteira não dá para tudo, provavelmente não vou participar. Com muita pena, porque por mim eu participava em todos, e até porque eu disse publicamente que queria ir a Braga e queria ir ao Autódromo de Portimão. Esses dois não vão, este ano não vai de certeza absoluta. Embora gostassem imenso de ir. E devo ir para o ano de certeza. Deve ser uma experiência espetacular. Agora, não consigo, com as despesas de manutenção e despesas de inscrição, mais uma vez fui na parte da competição porque estava ao mesmo preço da Exclusive e assim sendo, com menos carros em pista, eu prefiro a parte da competição. Mas mesmo assim são 285 euros, quase 300, mais gasolina, mais transportes, mais almoço, mais despesas. É uma brincadeira cara. Mas o divertimento supera isso tudo. Mas estávamos a falar que dia 15 de novembro é o próximo track day no autódromo. Não devo ir. De resto, está tudo impecável. O carro já está tapado. Não sei se vocês conseguem ver, já não tem ali o splitter, porque o meu senhorio vai mudar o telhado aqui à garagem e eu preciso tirar daqui o carro e metê-lo na garagem dele. E a rampa dele é mais inclinada e é melhor tirar. De resto, acho que está tudo, não há stress nenhum. De motor está impecável. Há uma pequena babazinha de caixa, mas é porque eu meti-lhe óleo a mais e acabei por meter um bocadito a mais do que devia. Mas isso há de ser resolvido para o ano. De resto, não tenho mais nada a contar. E com pena minha já não participo em mais nenhuma, mas acho que não tenho mais nada para contar.
nem sempre tudo corre a 100%, bem? Eu não digo que não fazer um melhor tempo é correr mal, não, eu diverti-me, espetacular, o carro foi, o carro veio, sem stresses nenhuns, a ferramenta foi e veio para ajudar o mano e os outros que precisam lá nas boxes, impecável, o carro porta-se super bem, só tenho 285 cavalos, como vocês sabem, tenho 440 de binário, como vocês sabem, e mesmo assim envergonha muita gente. É um autêntico lobo em pele de cordeiro, mas neste caso não dá para disfarçar, mesmo com as asas e com os ailerons, as pessoas ficam logo a olhar para ele e epá, o que é que vem aí? E quando estou a conduzir é espetacular, é muito bom. Por exemplo, estava lá no vídeo um Porsche 924 que estava a aproximar-me dele e ele naquela ânsia de querer fugir e não ser ultrapassado por um carro normal com alguns apêndices aerodinâmicos, nessa curva e contra-curva na chicane, tração atrás mostrou o que é que era. Ele, não sei o que é que se passou ou não, eu só sei que ele fez a curva para um lado, começou a sair traseira e a traseira depois fez o famoso tank slapper, como se costuma dizer, foi direitinho à bandeirinha da chicane que lá estava, que ele até deu duas voltas para trás, dois passos para trás, mas pronto, lá está. O carro está forte, está fixe e com muita pena minha ainda não está a 100% perfeito. Não sei o que é de fazer com os discos, se há discos melhores, se eu vou ter que tentar resolver esta parte da ventilação, se calhar vou aproveitar e tirar discos para fora para retificar outra vez. Vamos a ver o que é que se faz. Bem, eu não queria demorar muito tempo, já vai em 17 minutos. Vou pôr alguns excertos do vídeo. Vou pôr o vídeo da volta mais rápida no 2.14 e a saída de pista. E depois logo vejo se consigo ali meter mais umas secções pequeninas ou não. Na edição do vídeo logo vejo. Pessoal, obrigado pelo vosso suporte, pelo vosso apoio. Obrigado pelas mensagens. Obrigado por todo o carinho que têm demonstrado, quer pelas redes sociais, quer pelo Facebook, quer por chamadas. Obrigado por todas as ajudas que me têm dado. E qualquer coisa, apitem, perguntem, o que souber respondo, estejam à vontade. Esta é a minha aventura com um Saab na pista do Estoril. Um grande abraço para vocês, cuidem-se e até uma próxima. Tchau!